Caro Nutri, desde que eu iniciei essa campanha, os feedbacks têm sido incríveis. Ver vocês e as próprias Nutris da minha comunidade recuperando a autoestima no atendimento, se sentindo capaz a voltarem a atender, matando a insegurança, esse reconhecimento é o tipo de coisa que o dinheiro não compra. O grito que eu faço hoje é dos velhos padrões e que não trazem resultados. Independência dos padrões e das amarras que fazem algumas Nutris cobrarem R$50 o valor da consulta. Quando foi que ganhar pouco passou a ser pré-requisito para ser nutricionista? Quando foi que ensinaram a Nutri a atender tudo e não conhecer profundamente nada? Quando foi que disseram que toda nutricionista deveria apenas atender emagrecimento? Pode ser que a essa altura, por algum motivo, alguns aqui ainda não tenham conseguido enxergar. Então, hoje nós deixaremos mais claro. Em 2019, pelo menos uma doença crônica afetou 52% dos brasileiros adultos. O diabetes aparece em quarto lugar, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. O diabetes cresceu mais de 62% desde 2007. Que mercado que cresce a essa velocidade? Quando nós falamos da população em geral, nós falamos de um número que fica entre 7% e 12% da população. Imagina você andar na rua da sua cidade e a cada 10 pessoas, uma fosse sua potencial cliente. Se nós adicionarmos a esse número os que possuem baixa tolerância à glicose, isto é, os pré-diabéticos, o mercado quase dobra de tamanho. O mais interessante desses dados é que o diabetes, principalmente o tipo 2, requer um tratamento nutricional. A medicina alopática, sem mudança no estilo de vida, tem pouquíssimos resultados. Em resumo, o mercado é enorme e precisa do seu atendimento. A pergunta que fica é: e como eu vou trazer esse paciente para o meu consultório? Vamos responder essa dúvida. Com o atendimento em diabetes, você pode criar uma rede fortíssima de indicação. Isso porque essa patologia propicia que nós trabalhemos com os colegas. Um médico, o educador físico ou a vizinha dificilmente conseguem fornecer dicas valiosas para manter a glicemia do paciente. E isso acontece pelas próprias características intrínsecas do diabetes. Cada um reage de uma maneira à glicose, o que torna o nosso acompanhamento essencial. Dessa forma, a melhor maneira de encher um consultório, de espalhar seu nome, é usando o poder do encaminhamento. Acontece que hoje, por não saberem fazer ou por fazerem de maneira errada, nós possuímos 3 impressões erradas sobre o encaminhamento. A primeira impressão é a que vai perder meu paciente para o colega. Isso na prática não acontece no diabetes, porque como eu já expliquei, dificilmente um médico só com alopatia ou um educador físico só com treinamentos vai conseguir controlar a glicemia da paciente. E Nutri, com o resultado da glicemia capilar em mãos, com a prova ali, contra fatos não há argumentos. A segunda impressão errada é de que
passará vergonha se tiver errada a prescrição. Isso de fato é bem comum quando nós encontramos pacientes de quem não trabalha na área. Às vezes eu vejo isso até de endócrinos que não atendem apenas diabetes. Eu digo isso com dor no coração de saber que aquele paciente não terá o melhor atendimento. É nesse momento que ter uma orientação correta te ajuda como profissional. A minha experiência, por exemplo, já me ensinou como lidar com essa situação. Uma vez que eu não posso diminuir o colega na frente do paciente e preciso lidar com muitos egos ao fazer uma ligação e falar diretamente com ele. Se você o abordar da forma errada, ele entenderá mal as suas intenções e não te encaminhará pacientes de novo. Daí vem a importância de conhecer profundamente a patologia que está tratando. E a última impressão errada que eu percebo é achar que o paciente vai descobrir que não sou tão boa assim. Na verdade, o efeito psicológico de indicação é o contrário. A mensagem que fica é de respeito com sua profissão. Olha, eu domino tanto a minha área que a minha competência vai até aqui. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Com a internet hoje, nós não vendemos mais conhecimento. Nós vendemos o nosso acompanhamento, a nossa orientação. É isso que o paciente precisa. Ele precisa olhar no fundo dos seus olhos e acreditar que aquela indicação é sem dúvidas a melhor para ele. Em contrapartida, quando você utilizar o marketing de indicação da maneira certa, você desbloqueia o que eu costumo chamar do verdadeiro potencial de um consultório. Porque com isso você cria uma rede fortíssima de networking que potencializa por 10 os seus resultados. E é nesse momento que você precisa saber as 3 leis do encaminhamento. A primeira delas é o encaminhamento proposital. Nesse passo, você precisa estar muito bem fundamentada do porquê está fazendo aquilo. Aplicar uma carta de indicação bem feita, explicar para o paciente o porquê disso e mais ainda, vender a consulta do colega para o paciente. Não porque você precise fazer isso, mas porque o paciente precisa desse atendimento. Em diabetes, por exemplo, um nutricionista que consegue persuadir o paciente a ter uma rotina de atividade física vai melhorar e muito seus resultados. E esse tipo de conhecimento, em 5 anos de faculdade, não nos é fornecido. Nem em pós-graduação nos é fornecido. Mas fique tranquila, amanhã nós falaremos mais sobre isso. A segunda lei para que o encaminhamento seja bem feito é domine o encaminhamento. E isso o que quer dizer? Dominar o encaminhamento não é nenhum tipo de obrigação que você deve impor à pessoa. É justamente o contrário. É demonstrar tanta segurança do porquê está fazendo isso que se torna quase impossível a pessoa recusar a fazê-lo. É basicamente aplicar as técnicas de persuasão para trazer o melhor resultado para o seu paciente. Porque se um paciente não confia em você para receber um encaminhamento que deve ser feito, por que ele confiaria em executar a sua dieta? A última lei que deve ser obedecida é fornecer independência ao colega. E eu digo isso porque é extremamente importante você dominar quando deve indicar um encaminhamento. Mas, mais importante do que isso é confiar no outro profissional
para deixá-lo livre para fazer o seu trabalho. A sua parte é fundamentar muito bem a sua carta de referência, se preciso entrar em contato com o colega, mas o trabalho dele, ele deve fazer. Essa lei vale inclusive para receber encaminhamentos. Eu vejo nutris que se restringem a fazer apenas o que o outro profissional pediu. Entenda bem, você deve ser livre para fazer o seu trabalho. Só que você só conseguirá essa confiança se dominar o que está dizendo e, portanto, aquela insegurança por falta de conhecimento que falávamos ontem já deve ter sido resolvida. O que nós estamos construindo aqui é uma profissional independente, que domina sua área de competência e por isso é remunerada. E muito bem remunerada, diga-se de passagem. E é isso que eu quero que você entenda. Como eu disse nos últimos dias, eu só tenho um objetivo: fazer você enxergar o problema para que veja a luz na sua profissão. Quando eu desbloqueei o potencial do marketing de indicação, o meu consultório decolou. E com tudo que eu mostrei para vocês aqui, vocês também têm o potencial de fazer isso no consultório de vocês. Para quem quiser a minha ajuda nessa caminhada, amanhã nós mostraremos os bastidores da comunidade brasileira de diabetes. Amanhã nós juntaremos as pontas e você entenderá o que faz uma profissional de nutrição ganhar 600, 700, R$1.000 em uma consulta de diabetes. E eu já te falei ontem, nós estamos criando o nicho de diabetes e por isso seremos recompensados. Amanhã, às 9, eu abrirei as cortinas da comunidade brasileira de diabetes e abrirei com uma oportunidade mega especial. Nós vamos conversar sobre como transformar um trabalho em nutrição em um modelo de negócio que dê resultados para os pacientes e seja muito lucrativo. Vamos conversar sobre como ser uma autoridade dentro desse nicho. Vamos conversar como ser membro da comunidade brasileira de diabetes.